desafios da vida cristã. Falam que as coisas do mundo são ruins, mas, na minha opinião, não são tão ruins assim. Eu sei que a Bíblia é a palavra de Deus, mas tem coisas que também não precisam ser seguidas à risca. Eu sou cristão, mas quem faz os meus padrões sou eu mesma. Eu posso fazer como eu quiser. Qual o problema de participar de certos eventos? As coisas mudaram. Estão muito diferente agora. Não precisa ser assim careta. Tem muitas coisas duras de se ouvir na Bíblia. Eu mesmo não gosto. Às vezes eu acho Deus tão exigente, tão rude. Será que tem a obrigação de seguir tantas regras da Bíblia? O nosso desafio dessa semana é falar sobre o relativismo na vida do cristão. Isso mesmo. Tudo devido aos dias em que estamos vivendo. Dias de incertezas, no mundo incerto, de palavras incertas, visões distorcidas e incertas sobre a verdade. Mas, Maílson, o que é relativismo? Como podemos combater isso na nossa vida? É o que nós vamos descobrir agora. Relativismo é uma visão de que todas as crenças, costumes, ética são relativas. Não existe um padrão certo, universal, de moralidade. Ninguém tem o direito de julgar os costumes de outra sociedade. Esses que acreditam no relativismo acham de que todas as culturas são iguais e dignas de valor. Como resultado, ninguém pode dizer o que está certo e o que está errado. É uma questão de opinião pessoal. Ninguém pode julgar nada ou ninguém. Pode-se chamar o mal de bem e o bem de mal. Fazer das trevas luz e das luzes trevas. Tô entendendo. É meio que uma coisa self-service, né? É de acordo com a minha vontade. De repente, uma coisa pode ser luz, mas dependendo de outra situação, pode ser trevas. Pois é, mas se a gente vive num tempo de desconsideração para com a verdade. Cada pessoa parece defender e viver de acordo com o que ele pensa ser mais correto. Mas, na verdade, a Bíblia nos ensina que temos uma história comum. Temos uma revelação absoluta e temos, principalmente, princípios éticos normativos. E esses princípios foi Deus quem estabeleceu, porque Ele fundou a igreja dele como coluna e baluarte da verdade. Pior do que tudo isso, irmã Fabiola, o relativismo, ele destrói completamente a obra salvadora da cruz. Cristo veio nos salvar da ira de Deus. Nós estávamos condenados em nossos pecados, mas Deus, em rica misericórdia, nos ressuscitou para assentar com Cristo na glória. Na visão relativista, onde não existe nada errado, onde o pecado não é errado, é do seu ponto de vista, mostra de que na realidade a obra de Cristo não foi nada, a não ser apenas um exercício de futilidade. Então nós devemos ter cuidado com esse relativismo na nossa vida enquanto cristãos. Porque a gente pode adotar um estilo de vida que a gente fala, que acredita na palavra de Deus, mas que na verdade nós estamos vivendo como ateus. Tudo isso dificulta uma vida cristã autêntica. Porque se todas as coisas são relativas, não são boas nem más, então a gente pode viver de qualquer maneira. Por isso, nós precisamos entender que não cabe a nós decidirmos como vivermos. A própria palavra de Deus, o próprio Jesus falou lá em João capítulo 14, verso 23, de que se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para ele e faremos nele morada. Mas quem me ama, não guarda as minhas palavras. As mídias, de forma geral, elas tentam incutir na nossa mente de que se não faz mal ao próximo, então não é pecado.
Então, que mal pode haver nesse ato, nesse determinado modo como eu estou agindo? Não estou prejudicando meu irmão, então não é pecado. Então, o homem, ele tenta fazer uma doutrina para justificar certas práticas que são pecados, de acordo com a palavra do Senhor. Então, não é porque os tempos mudaram, não é porque a sociedade está decaída, que os valores morais já não existem. É fora de moda você ser uma pessoa moral. Então, não é porque o mundo está deturpado que a doutrina cristã também tem que seguir esse padrão. É imutável. Foi o Senhor que estabeleceu. E o mais importante, Ele estabeleceu determinadas condutas para nos proteger. Não é para nos punir, não é para testar. Vamos brincar aqui, quem é que vai ser o cristão, quem é que vai sofrer mais para ganhar a coroa no final. Não é um jogo. Todos os mandamentos que o Senhor nos dá é para a nossa própria proteção. Então, quando Ele pede que os jovens esperem até o casamento, né, se guardem para não terem relacionamentos sexuais antes do matrimônio, não é para punir, né, não é para brincar de joguinho, é para proteger. Meu amado, pense quantos problemas seriam evitados, né, se as pessoas realmente obedecessem esse mandamento. Quantas coisas nós poderíamos evitar? Tantas doenças sexualmente transmissíveis, tantas gravidez indesejadas, famílias que começam sem base nenhuma. Então isso é para a nossa proteção. Então nós não devemos relativizar esse tipo de comportamento, porque o Senhor é quem sabe o que é melhor para a nossa vida. E Ele mesmo falou que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Só por Ele nós teremos vida eterna. Ele é a verdade absoluta. A sua palavra é a verdade, e assim nós, crendo em sua palavra e a praticando, teremos vida, uma vida abundante na terra, como a irmã Fabíola falou, tantos problemas que poderíamos evitar, mas que preferimos relativizar, preferimos fazer conforme a nossa vontade, e aí, infelizmente, nós acabamos sendo prejudicados por não escolher ouvir o que Deus quer para nós. Não tenho dúvidas de que Deus deseja que a gente tenha certeza absoluta da vontade dEle, da certeza da palavra dEle e principalmente do que Ele quer para que nós possamos ser salvos e assim não confiar em nós mesmos, porque nós somos pobres, somos falhos, mas devemos confiar e fazer a vontade dEle, de Deus. Por isso que Ele deixou a palavra dEle, né? Para nos guiar, para nos firmar, para nos sustentar. A palavra do Senhor, ela só nos faz crescer na fé e na graça. Então nós não devemos negociar com ela, abrir mão, mesmo que ela seja dura de ouvir, mesmo que pareça ser difícil de praticar. Parece. Sozinho, realmente, nós não somos nada. Mas com a ajuda do Espírito Santo na nossa mente, nós venceremos. E lá no final, nós vamos saber que o que Deus disse na sua palavra era verdade. Por isso, proclame a verdade, com coragem, com ousadia, não tenha medo. Ainda que isso custe a você um alto preço. Lembre-se de que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de moderação. E lá em Mateus, no capítulo 24, versículo 35, o Senhor Jesus nos diz: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Desafios da vida cristã.